Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. A análise rápida de hoje é sobre o Ceará de Léo Condé, um dos times que vieram promovidos para a Série A do ano passado para esse ano e que se esperava um campeonato muito mais sofrido do que vem fazendo. O Vozão vem tendo uma campanha até muito sólida e segura dentro de suas limitações e superior, inclusive, a times maiores, mais tradicionais e com mais poder de investimento. Dá para dizer que a perspectiva do Ceará no campeonato é muito mais de olhar para cima do que para baixo na tabela. Vamos pegar então aqui a nossa prancheta e falar sobre esse time base do Vozão. Tá tudo certo aqui com o enquadramento, então vamos começar a destrinchar essa equipe. Bruno no gol, Fabiano na lateral direita, Marlon Borges e William Machado na zaga, Nicolas, meu xará, na lateral esquerda, Fernando Sobral e Lourenço, os dois volantes, Galeano, ponta direita, Lucas Mugni, o meia centralizado, Ailon na ponta esquerda e Pedro Raul é o centroavante. Se tiver algum erro, cara, nas escalações aqui, né, em alguma posição, vocês podem me corrigir nos comentários. Eu fiz isso aqui com base nos jogos que eu acompanhei, últimas partidas que eu consegui acompanhar para estudar, para poder fazer esse vídeo do Ceará. Mas esse elenco ainda conta com nomes como o zagueiro Marcos Victor, que às vezes aparece como titular, os volantes Diego e Richardson também aparecem como titular, o meia Vina, que chegou recentemente, o Rodriguinho, né, que estava no Cruzeiro, emprestado aqui para o Ceará, e os pontas Pedro Henrique, ex-Inter, ex-Corinthians, e também o Paulo Baia, que também saiu do Fluminense recentemente e chegou ao Vozão. É um time que joga na estrutura 4-2-3-1, com uma proposta muito clara de solidez defensiva e transições rápidas, especialmente no contra-ataque, e a ideia é chegar rápido ao gol do adversário tendo uma criação mais objetiva, com passes verticalizados, priorizando jogadas laterais. Mas vamos por partes. A saída de bola é sustentada, porém com apenas um volante ficando na frente da zaga. Podemos interpretar como uma saída de 4+1, ou até de 2+3 se considerarmos os laterais na mesma linha do primeiro volante. Eu vou explicar isso daqui já já. Ou melhor, agora, né? O Fernando Sobral é o volante que normalmente sobe, se junta aqui ao Lucas Mugni, quase variando o sistema para um 4-1-4-1. Com os dois zagueiros aqui dentro da área, os dois laterais próximos a ele. Esse primeiro volante próximo aqui. E aí a gente tem essa estrutura. É um 4-1-4-1, ou um 4-3-3, ou você pode interpretar como uma saída de 2+3 também, beleza? A ideia é conseguir atrair o adversário para uma marcação mais alta e utilizar os espaços criados na defesa. Mas se os rivais ficam mais reclusos, o Vozão avança e ocupa o campo ofensivo. Então, se os jogadores estão aqui marcando em cima, conforme o time adversário vai subindo, vai criando espaços aqui nas costas, beleza? E se ele ficar um pouco mais aqui atrás, o time vai conseguindo ganhar metros na sua progressão com bola, beleza? Já na fase ofensiva, vale destacar algumas movimentações, tais como a triangulação entre o lateral Fabiano, que ataca por dentro, no lugar do Sobral, aqui pela direita, né? O Lourenço, né, ele fica aqui ao lado, né, do Lourenço, que é esse primeiro volante, se posiciona aqui um pouco mais à esquerda, né? Então ficou aqui o Fabiano e o Lourenço, aí aqui a triangulação, né, do Fabiano, aqui pela direita, com o Sobral, que joga mais à frente, e aqui esse ponta que atua mais aberto, né? Ele fica realmente garantindo a amplitude por esse lado do campo. Essa triangulação gera tabelas e também vantagem numérica no setor da bola, onde o portador tem pelo menos duas opções de passes próximas, além de proporcionar ao ponta uma possibilidade de chamar o lateral do adversário para o 1 contra 1, né? Esse tipo de jogada mais individual, beleza? Na esquerda também há uma triangulação, mas quem dá amplitude é o lateral, né? Que normalmente é o Nicolas, pode ser também o Matheus Bahia. O Mugni é o vértice interior e quem joga na base é principalmente esse primeiro volante, né? Aqui é o Fabiano, aqui então pode ser o Lourenço, enfim. E desse lado o ponta se posiciona aqui como uma segunda opção de passe, né? Uma opção de passe em profundidade. Se de um lado tem uma triangulação, do outro lado aqui tem quase que um losango, né? Também acontece aqui boas triangulações, também os companheiros, os portadores da bola têm pelo menos duas opções de passe, mas também tem uma terceira, né, que é esse passe em profundidade, justamente com esse ponta mais avançado em relação
ao companheiro de posição que joga do lado oposto, que fica mais garantindo a amplitude, beleza? O time ataca pouco pelo meio, o que deixa a dinâmica, né, um pouco previsível, já que o time sempre vai sair pelos lados. O lateral esquerdo é quem dá essa amplitude, então a tendência é que ele sempre busque a linha de fundo. E aí o centroavante Pedro Raul, ele sempre está no segundo pau à direita para poder aproveitar esses arcos feitos aqui pelo Nicolas ou pelo Matheus Bahia, esses cruzamentos. Então, essa falta de repertório, digamos assim, faz com que o time se sinta mais à vontade quando é atacado e sai em velocidade. Então, se pela esquerda esse tipo de jogada é mais frequente, pela direita o que acontece são mais as jogadas realmente de 1 contra 1 e esses avanços em diagonais do ponta que atua por aqui, e às vezes pode abrir os espaços aqui para o Fabiano também atacar o fundo, mas aí o Nicolas vai fazer a basculação e vai ficar um pouco mais recluso, beleza? O Pedro Raul também é bastante acionado para realizar movimentos de pivô próximo à área, utilizando de sua estatura para fixar os zagueiros e preparando as jogadas para quem vem de trás, especialmente o Sobral, que entra como esse homem surpresa. E o Mugni também, né? Deixa eu colocar todo mundo aqui nas suas posições, né, ofensivas de origem para poder falar sobre esse tipo de jogada. Aqui ficam o Sobral e o Mugni, né, como essas opções aqui de entrada nos meios espaços. Então as bolas longas, as jogadas de pivô, com o Pedro Raul, que de costas vai fazer essa parede, vai proteger aqui a marcação dos zagueiros e vai ajeitar, seja para o Sobral vindo de trás à direita, seja para o Lucas Mugni vindo de trás pela esquerda, beleza? Inclusive, o Mugni é um jogador que bate muito bem, né, de fora da área, é um camisa 10, né, clássico do futebol argentino, aquele engante, então ele finaliza bastante aqui de longa e média distância, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre defesa agora, né? Aí a defesa do Ceará marca dentro do 4-4-2, pareando o Mugni e o Pedro Raul à frente e encaixando a pressão nos zagueiros adversários. Deixa eu posicionar todo mundo aqui nesse 4-4-2 para poder falar sobre isso. Então esses dois jogadores ficam aqui em cima dos zagueiros. Os pontas encaixam a pressão nos laterais adversários. A dupla de volante cerca as opções de passe por dentro e a linha de 4 continua pareada, né, dentro do próprio campo, beleza? Controlando aqui essa pressão e mantendo o time compacto dentro do campo do adversário. Mas os zagueiros podem subir para pressionar os atacantes na intermediária, né, se necessário, tentando encurtar as distâncias e também tirar os espaços, principalmente se perceber que os volantes estão chegando muito para frente, os zagueiros fazem esse salto, né? Eles conseguem ultrapassar aqui a linha de meio de campo para poder também fazer essa pressão um pouco mais alta. A ideia é recuperar a bola no campo de ataque, mas se não conseguir, com essa marcação mista aqui, o time baixa as linhas, mantém a estrutura, começa a se proteger numa marcação mais posicional. Então o time não tem nenhuma vergonha de baixar as linhas e fazer um 4-4-2 mais dentro do próprio campo de defesa, com inclusive o Mugni e o Pedro Raul marcando atrás da linha da bola, beleza? A disciplina dos pontas para dobrar a marcação nos laterais, algo a se destacar também, né? Enquanto que a primeira linha de defesa ela fica um pouco mais estreita e protegendo a extensão da grande área, os pontas eles podem fazer essa dobra, beleza? E também quando esse time percebe que o adversário está tocando um pouco mais a bola para trás, isso aqui é um gatilho também para os pontas poderem subir a marcação, beleza? E por vezes os mecanismos de marcação que começam individual termina sendo zonal, acaba fazendo com que algumas peças sejam atraídas para regiões mortas do campo, acabam abrindo espaço nas regiões deixadas por eles, com essa movimentação do adversário, e com isso o time tem dificuldade principalmente em proteger os meios espaços, ele costuma sofrer muitos ataques feitos a essas regiões. Então, por exemplo, você tem um ponto aqui do adversário com a bola, e ele consegue fazer uma movimentação para dentro e normalmente arrasta a marcação de um outro defensor. E aí um outro jogador pode penetrar nesse espaço deixado pelo defensor, que é atraído com a marcação, né, de um jogador. Então essa marcação, que deveria ser zonal e começa a continuar individual, né, ela começa não, esquece o começa aqui da frase, mas ela continua sendo individual, não dá o estalo na cabeça do jogador de que a postura já tem que ser um pouco diferente, não é mais o cada um no seu, é cada um protegendo o seu espaço. Isso aqui pode fazer com que o Ceará tome bastantes gols, especialmente nesse espaço entre lateral e zagueiro, tá? É o espaço onde o Ceará costuma tomar mais gols, é o grande ponto fraco dessa equipe do Vozão. O Ceará, até o momento da gravação desse vídeo, gente, está na 10ª posição com 26 pontos em 20 jogos disputados. Tem um jogo por fazer diante do Fluminense. Nessa rodada, se eu não me engano, enfrenta o Juventude, né? Eu vou confirmar
isso para vocês já já. São 7 vitórias, né, nessas 20 partidas que o Ceará já fez até o momento da gravação desse vídeo. 7 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. 19 gols marcados e 19 sofridos. 7 pontos de vantagem para o primeiro clube do Z4 e a 6 pontos do G6. Ou seja, o time está exatamente no meio da tabela. Mas, na minha opinião, tem uma perspectiva muito mais positiva do que negativa. Olha muito mais para cima, para frente, do que para trás, para baixo, dentro dessa tabela do Campeonato Brasileiro. Grande feito do clube até o momento no Brasileirão foi a vitória de virada contra o Cruzeiro por 2-1 no Mineirão, quando a Raposa era então líder da competição. Também conseguiu segurar o Flamengo em casa, empatando o jogo por 1-1 no Castelão. É um time com uma ideia de jogo bem definida, que faz bem o que se propõe a fazer e que provavelmente vai conseguir se manter na Série A no seu primeiro ano de retorno à elite do futebol brasileiro. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no nosso canal. E até a próxima!